Teoria do newsmaking. De acordo com a teoria, o jornalismo está longe de ser o espelho do real. É, antes de tudo, a construção de uma suposta realidade. Dessa forma, é no trabalho de enunciação que os jornalistas produzem os discursos, que, submetidos a uma série de operações e pressões sociais, constituem o que é o senso comum das redações chamada de notícia. Sendo assim, a imprensa não reflete a realidade, mas ajuda a construí-la. A sistematização, rotinas de divisão das ações que envolvem a pauta, a reportagem e a edição, feita por autores como Mauro Wolff e Nelson Traquina, leva em consideração critérios como noticiabilidade, valores notícia, constrangimentos organizacionais, rotinas de produção e construção da audiência. Ou seja, embora a notícia não se esgote na sua produção, é com ela que esse modelo está preocupado. A perspectiva da teoria do newsmaking é construtivista e rejeita claramente a teoria do espelho. Mas isso não significa considerar notícias ficcionais sem correspondência com a realidade exterior. O método construtivista enfatiza o caráter convencional das notícias, admitindo que elas informam e têm referência na realidade. Entretanto, também ajudam a construir essa mesma realidade e possuem uma lógica interna de constituição que influencia todo o processo de construção. A socióloga Gay Tuckman é uma das mais respeitadas pesquisadoras do newsmaking. Para ela, a teoria articula-se em três vertentes principais: a cultura profissional dos jornalistas, a organização do trabalho e os processos produtivos. Para Mauro Wolff, Tuckman envereda com competência pela análise da organização do ofício jornalístico, sem a qual seria impossível produzir notícias, já que há uma abundância de fatos no cotidiano. De acordo com a socióloga, os órgãos de informação devem cumprir três obrigações para produzir o noticiário: tornar possível o reconhecimento de um fato desconhecido como acontecimento notável, elaborar formas de relatar os acontecimentos que não tenham a pretensão de dar a cada fato ocorrido o tratamento idiosincrático, organizar temporal e espacialmente o trabalho de modo que os acontecimentos noticiáveis possam afluir e ser trabalhados de uma forma planificada. Em outras palavras, o processo de produção da notícia é planejado como uma rotina industrial, tem procedimentos próprios e limites organizacionais. Embora o jornalista seja participante ativo na construção da realidade, não há uma autonomia incondicional em sua prática profissional, mas sim a submissão a um planejamento produtivo. Isso diminui a pertinência de alguns enfoques conspiratórios, como, por exemplo, o paradigma da manipulação da notícia. Desta forma, uma suposta intenção manipuladora por parte do jornalista seria superada pelas imposições à produção jornalística. As normas ocupacionais teriam maior importância do que as preferências pessoais. Por exemplo, você é um repórter de TV e acaba de chegar à redação com uma reportagem sobre o assunto relacionado ao governo do seu estado. Entretanto, faltam apenas 30 minutos para o telejornal entrar no ar e você precisa editar a matéria. Naturalmente, sua edição dará prioridade à entrevista com o governador do estado. Isso não quer dizer que você esteja manipulando a reportagem, está apenas seguindo alguma das lógicas internas da rotina produtiva, como a hora do fechamento e a escolha da figura mais representativa, que é um critério de noticiabilidade. Isso abre espaço para uma interpretação de possíveis manipulações sob o paradigma produtivo, e não sob o paradigma intencional. Porém, não significa ignorar a existência de fatores extrajornalísticos e pressões externas, mas possibilita uma distorção inconsciente, vinculada à rotina de produção e aos valores compartilhados com os colegas e interiorizados pela cultura profissional. Diante da imprevisibilidade dos acontecimentos, as empresas jornalísticas estabelecem determinadas práticas unificadas na produção de notícia. Uma delas é a noticiabilidade, que é um conjunto de critérios, operações e instrumentos para escolher entre inúmeros fatos uma quantidade limite de notícia. É negociada por profissionais de processo produtivo da redação.
Sua aplicação baseia-se nos valores notícias, critérios e operações utilizados para definir quais acontecimentos são significativos e interessantes para serem transformados em notícia. Outra prática é a sistematização do trabalho jornalístico, que são contextualizados no processo produtivo, adquirem significado e função, o senso comum. Para Tuckman, a notícia é elaborada de acordo com a lógica estabelecida pelo formato, e há sempre uma recontextualização do seu foco durante a edição. Mesmo assim, arrisca uma sistematização das notícias de acordo com o tipo de matéria, embora admita que isso possa levar a redação a uma falsa ideia de rigidez. As tipificações de matérias, de acordo com Tuckman, divide-se em duras, que são as factuais, perecíveis; leves, não perdem atualidade, por exemplo, uma exposição de quadros; súbitas, sem previsão, por exemplo, um incêndio; em desenvolvimento, os fatos vão acontecendo, por exemplo, o sequestro de uma embaixada; em sequência, onde os fatos são pré-programados, por exemplo, a votação das reformas. Essas tipificações apenas ajudam os profissionais a enfrentar suas tarefas diárias. São uma maneira de pôr em ordem no espaço e no tempo e diminuir os efeitos da imprevisibilidade. O paradigma da construção social da realidade é tributário da sociologia do conhecimento. Ao compreender a realidade humana como socialmente construída, é preciso analisar os aspectos que interagem com esse paradigma. Conforme Peter Berger e Thomas Luckmann, no livro A Construção Social da Realidade, não pode existir na vida cotidiana sem ela estar continuamente em interação e comunicação com os outros. Sendo assim, não é possível encarar os pressupostos de rotinização do trabalho, do processo de produção e da cultura jornalística como pontualmente deterministas. Eles são módulos uniformes e imutáveis. Há espaço de manobras para os jornalistas e eles estão localizados na interação com os agentes sociais. A rede de fontes, a capacidade de negociação e um talento para investigação são vantagens utilizadas para demonstrar que o processo de produção da notícia é interativo. Depende das rotinas profissionais, iniciativas dos jornalistas e demandas da sociedade. A divisão proposta pelos teóricos compreende a interação de 6 ações, propostas por Michael Judson e Shoemaker and Reese, e sistematizada por Jorge Pedro Souza. A primeira é a ação pessoal, onde as notícias resultam parcialmente das pessoas e de suas intenções. A segunda é a ação social. As notícias são frutos das dinâmicas e dos constrangimentos do sistema social. A terceira é a ação ideológica, onde as notícias têm origens nas forças de interesse que dão coesão aos grupos. A quarta é a ação cultural, onde as notícias são produtos de sistema cultural em que são produzidas. A quinta é a ação do meio físico, onde as notícias dependem dos dispositivos tecnológicos que são usados na sua fabricação. E a sexta é a ação histórica, onde as notícias são um produto da história, durante a qual interagem as outras 5 forças. Souza ainda acrescenta a ação dos dispositivos tecnológicos usados no processo de produção e difusão das notícias.